Olá, bem-vindos a mais uma análise aprofundada aqui com a gente. Hoje o tema é daqueles essenciais, sabe? Para quem está no campo da refrigeração, da climatização. Radiação térmica. Pode parecer básico, mas olha, dominar isso faz uma diferença enorme no dia a dia. E essa nossa conversa, ela é baseada nos materiais educacionais da Less Energy. Material de primeira linha. A ideia aqui é a gente desvendar juntos como a energia térmica, o calor, viaja pelo espaço como radiação. E por que isso é tão crucial? Desde calcular a carga térmica certinho, até garantir a eficiência dos sistemas, diagnosticar problemas, enfim, vamos mergulhar nisso. Exatamente. É um ponto-chave mesmo. Entender radiação térmica, assim. Não é só ficar na teoria, né? É uma ferramenta prática. Fundamental para o trabalho no campo. Saber como o calor se move sem precisar de contato, sem precisar de um fluido, ajuda a gente a otimizar as instalações, sabe? Identificar aquelas fontes de calor que às vezes ficam escondidas e, claro, buscar a eficiência energética, que todo mundo quer e o planeta agradece. Vamos investigar direitinho como esse fenômeno funciona? Certo. Então, vamos começar pelo começo, né? O que é exatamente essa tal de radiação térmica? Assim, de forma simples, é energia. Energia em forma de ondas eletromagnéticas, que todo objeto, qualquer coisa com temperatura acima do zero absoluto, aquele menos 273,15 Celsius, emite, simplesmente por estar quente. Isso. Não precisa de ar, não precisa de contato físico, nada disso. Pensa no calor do Sol, por exemplo. Chega aqui na Terra depois de viajar milhões de quilômetros pelo vácuo. É radiação pura. Ou trazendo para nossa realidade, o calor que um motor elétrico solta numa casa de máquinas. Aquele calor que a gente sente de longe, aquecendo as paredes. Ou até a troca de calor entre as superfícies dentro de uma câmara fria, né? Mesmo sem ventilação forçada ali dentro, a parede mais quente irradia para mais fria. É invisível, mas acontece o tempo todo. E o jeito como ela se propaga é que é o diferencial, né? Totalmente. A condução precisa do contato direto, né? Molécula vibrando e passando energia para a vizinha. A convecção precisa de um fluido, um líquido ou um gás se movendo, carregando o calor junto. E a radiação, luz, ondas eletromagnéticas, só que geralmente numa frequência que a gente não enxerga. Mais no infravermelho, sabe? Nas temperaturas que a gente lida em refrigeração. Interessante. E o mais curioso, ela se propaga melhor ainda no vácuo, onde não tem nada para atrapalhar, para absorver ou espalhar essas ondas. Isso tem aplicação prática, então? Com certeza. Pensa em isolamentos a vácuo, tipo garrafa térmica ou aquelas barreiras radiantes usadas em telhado, sabe? Folhas de alumínio. Elas funcionam justamente refletindo essa energia radiada, minimizando a passagem de calor por radiação. Entendi. E aí a coisa começa a ficar ainda mais interessante e mais prática para a gente. Quando falamos de emissividade, certo? Aquele epsilon. Ah, sim, a emissividade. Fundamental entender isso. O que ela mede exatamente? Basicamente, ela mede o quão eficiente uma superfície real é em emitir essa energia térmica por radiação. A gente compara ela com um emissor perfeito, um ideal teórico, que chamamos de corpo negro. A escala vai de 0 a 1. 0 seria um refletor perfeito. Não emite nada. Isso, idealmente. E 1 seria o corpo negro, o máximo de emissão possível para aquela temperatura. E na prática, os materiais que a gente usa, como eles se comportam? Ah, os valores podem surpreender. Vamos pegar uns exemplos aqui. A 27 graus Celsius, que estão lá no material da Less Energy. Manda aí. Alumínio polido. Brilhante, né? Emissividade, 0,07. Bem baixa. Ou seja, ele reflete muito e emite pouco calor por radiação. Exato. Cobre polido. Menos ainda. Tipo 0,03. Por isso que uma superfície metálica polida parece fria quando a gente encosta, mesmo estando na temperatura ambiente. Ela rouba calor da nossa mão, por condução, claro, mas irradia muito pouco calor de volta para ela. Faz sentido. E aço inox polido? Já sobe um pouquinho, 0,17. Ainda é baixo, mas maior que cobre e alumínio polidos. Ok. Mas aí vem a parte que me chamou a atenção.
alumínio anodizado. Ah, sim. A anodização, aquele tratamento superficial. Muda tudo, né? O Epsilon vai para quanto? Olha a diferença. 0,82. É um salto enorme. Caramba, o mesmo metal, só que com um tratamento na superfície. Exato. Uma camada fininha que muda completamente a estrutura ali na superfície. Torna ela muito mais eficiente em emitir radiação infravermelha. Mostra que não dá para julgar só pela aparência metálica, né? O acabamento é crucial. E falando em acabamento, e as tintas? Como ficam? Boa pergunta. Tinta preta fosca. A gente já espera que seja boa emissora, né? Sim, associamos preto com absorver e emitir calor. E é mesmo. Emissividade de 0,98. Quase um corpo negro perfeito. Ok. E a tinta branca? Aquela que a gente pensa que reflete tudo. Aí que tá a pegadinha. Tinta branca, emissividade de 0,90. 90%? Alto pra caramba. Altíssimo. Continua sendo um emissor muito, muito eficiente. Isso quebra totalmente aquele mito, então, de que só o preto irradia bem. Totalmente. É uma confusão comum. As pessoas misturam as coisas. Branco reflete muito bem a luz visível. A radiação de onda curta que vem do sol, por exemplo, por isso usar roupa branca no sol ajuda. Mas a emissividade que importa para a troca de calor em temperaturas mais baixas, que não tão incandescentes, é na faixa do infravermelho. E nessa faixa, a maioria das tintas, seja branca, preta, colorida, se comporta de forma muito parecida, com alta emissividade. Quer dizer que pintar um radiador de aquecimento de preto ou branco? Para a radiação que ele emite prombamente, faz pouquíssima diferença. A taxa de calor irradiado vai ser muito similar. A convecção pode mudar um tiquinho se a textura da tinta for diferente, mas a radiação emitida, quase igual. Fascinante isso. Então, a escolha do material e principalmente do acabamento. De dutos, serpentinas de evaporador, condensador, paredes de câmara telhado. Tudo isso afeta diretamente quanto calor vai ser trocado por radiação. Não dá para confiar só na cor que a gente vê com os olhos. Uma superfície que oxidou, por exemplo? Mesmo que fosse polida antes, a oxidação aumenta muito a emissividade. Sujeira numa serpentina, mesma coisa. E a sujeira ainda atrapalha a convecção, né? É um problema duplo. Ou seja, limpar a serpentina não é só para melhorar o fluxo de ar. Não mesmo. Afeta diretamente a capacidade dela de trocar calor por radiação também. Manutenção é chave. Você mencionou antes o corpo negro como a referência ideal, com epsilon igual a 1. Ele não existe na prática, mas por que ele é tão importante? Porque ele simplifica a nossa vida. Ele nos dá um limite máximo, um padrão. Imagina esse objeto perfeito. Absorve toda a radiação que chega nele, não reflete nada, não transmite nada, e ao mesmo tempo ele emite o máximo de energia possível naquela temperatura. Nenhuma superfície real é assim, mas algumas chegam bem perto, como a tinta preta fosca que a gente falou. E como a gente usa ele nos cálculos? Ele serve como a nossa régua. A gente calcula qual seria a radiação máxima emitida por um corpo negro naquela temperatura e depois multiplica pelo fator de emissividade, E, da superfície real que a gente está analisando. A física por trás disso é super interessante, envolveu o Planck, que até ajudou a fundar a mecânica quântica, mas para nós, na refrigeração, o importante é que ele estabelece esse teto teórico e facilita aplicar a emissividade real. Entendi. Então, a emissividade diz o quão bem a superfície irradia. Mas como a gente calcula quanto de energia ela está soltando? A quantidade mesmo. Aí entra outro conceito, o poder emissivo, símbolo E. Ele é a taxa de energia que a superfície irradia por unidade de área, tipo watts por metro quadrado. Quanto maior o poder emissivo, mais calor ela joga para fora por radiação. Exatamente. E ele depende diretamente da temperatura da superfície e da emissividade dela. E isso nos leva para a famosa lei de Stefan Boltzmann, imagino, aquela fórmula que sempre aparece. Direto para ela. A lei de Stefan Boltzmann é a ferramenta que a gente usa para calcular a troca líquida de calor por radiação entre uma superfície e o ambiente ao redor dela. A fórmula parece meio assustadora às vezes. Q igual a epsilon A sigma ES quarta menos T cir
quarta. No papel pode parecer, mas vamos quebrar ela, é mais simples do que parece. Q é o que a gente quer saber. A taxa de calor transferida por radiação, em watts. Ok. Epsilon é a emissividade da superfície, aquele número entre 0 e 1. Já falamos dela. A é a área da superfície, em metros quadrados. Quanto maior a área, mais calor troca. Sigma é a constante de Stefan Boltzmann. É só um número fixo, universal, para ajustar as unidades. Não precisa decorar, a gente consulta. E a parte final, a mais chamativa, TS a quarta, T-Cir a quarta. Essa é a parte crucial. TS é a temperatura absoluta da superfície, em Kelvin, elevada à quarta potência. E T-Cir é a temperatura absoluta das vizinhanças, do que a superfície está vendo ao redor, também em Kelvin e também elevada à quarta potência. Usar Kelvin é padrão em termodinâmica. Ok. Mas essa quarta potência, T a quarta, o que isso significa na prática? Porque não é só a diferença de temperatura normal. Isso muda tudo! Significa que a radiação é extremamente sensível à temperatura, muito mais do que a condução ou a convecção. Nessas outras, a troca de calor é mais ou menos proporcional à diferença simples de temperatura. T1, T2. É linear. E na radiação não é linear? De jeito nenhum. Com a temperatura elevada à quarta potência, um pequeno aumento na temperatura causa um aumento muito maior na energia irradiada. Pensa assim, se você dobrar a diferença de temperatura absoluta entre a superfície e o ambiente, a troca de calor por radiação não vai só dobrar, ela pode aumentar tipo umas 16 vezes, dependendo das temperaturas base. Uau! 16 vezes é muita coisa. É um impacto enorme. Por isso que em aplicações com temperaturas altas, fornos industriais, ou mesmo a serpentina quente de um condensador num dia muito quente de verão, a radiação se torna um modo de transferência de calor super importante, às vezes até dominante. Então, ignorar o T4 nos cálculos. É subestimar feio o impacto da radiação, especialmente com grandes diferenças de temperatura ou em áreas grandes como telhados e paredes de galpões. Isolar bem uma tubulação quente faz uma diferença brutal no consumo de energia, muito por causa da redução da perda por radiação. Proteger um condensador do sol direto também. Faz todo sentido. E além de emitir calor, as superfícies também recebem radiação de fora, né? E absorvem uma parte. Correto. O sol batendo numa parede, o calor irradiado por um equipamento quente próximo, tudo isso é radiação chegando na superfície. E a superfície vai absorver uma fração dessa energia que chega. A quantidade absorvida, que a gente pode chamar de GABs, depende de 3 coisas. Quais seriam? Primeiro, da absortividade da superfície. É a letra grega alfa. Ela representa a fração da energia radiante que chega na superfície e é absorvida por ela. Também vai de 0 a 1. Alfa igual a 1 significa que absorve tudo, como um corpo negro. Alfa igual a 0 reflete tudo. Segundo, Segundo, a área da superfície exposta, A, mesma lógica da emissão. E terceiro, a intensidade da radiação que está chegando ali, G, que a gente chama de irradiação, medida em watts por metro quadrado. Tipo a intensidade do Sol num dia claro. então a fórmula fica G-ABS igual a alfa AG. Isso. Simples assim. Absortividade vezes área vezes a irradiação incidente. E tem alguma relação entre a capacidade de emitir epsilon e a de absorver alfa? Elas andam juntas. Andam sim. E é uma relação fundamental chamada Lei de Kirchhoff da radiação térmica. Para a maioria dos materiais que a gente encontra por aí, especialmente os opacos, que não deixam a radiação atravessar, e que a gente chama de cinzentos, ou seja, as propriedades não mudam muito com a cor da radiação, vale uma igualdade muito importante. A emissividade é igual à absortividade, epsilon igual a alfa. Isso na mesma temperatura. Ah, então peraí. Aquela tinta preta que emite super bem, epsilon quase 1, Também absorve super bem, alfa quase 1. e o alumínio polido que emite mal, epsilon baixo. Também absorve mal, alfa baixo. Reflete a maior parte da radiação que chega nele. Isso é muito importante na prática. Demais. Pensa num telhado escuro.
Ele absorve muita radiação do Sol durante o dia, alfa alto, esquenta muito. E à noite, ele também emite muito calor para o céu, epsilon alto, esfria rápido. E um telhado claro ou refletivo? Ele absorve menos calor do Sol abaixo, o que é ótimo para reduzir a carga do ar-condicionado no verão. Mas à noite, ele também emite menos caloreia, o que pode ser ruim no inverno, em alguns climas, ou indiferente em outros. E na refrigeração? Condensadores, câmaras... A gente quer que o condensador tenha alta emissividade E alto, para jogar o calor para fora eficientemente. Mas talvez a gente queira que as paredes externas da câmara fria tenham baixa absortividade abaixo, para não pegar calor do sol, e as paredes internas tenham baixa emissividade para não irradiar calor para o produto lá dentro. Depende da aplicação específica. Entendi. Então, juntando tudo isso, pensando no técnico lá na ponta, no dia a dia, o que levar de mais importante dessa conversa toda? Olha, o recado principal é: não subestime a radiação. Ela está presente e atuante em muitas situações. Como no cálculo de carga térmica, por exemplo? Exatamente. Não basta somar parede, teto, piso, infiltração, pessoas, luz, produto. Tem que colocar na conta o ganho de calor por radiação, principalmente através de janelas, claro, e a troca entre superfícies internas, se a diferença de temperatura for grande. A cor e o material da parede externa, do telhado, tudo isso influencia por causa da absortividade e da emissividade. E para diagnosticar problemas? Também. Um sistema que não gela direito ou que está gastando muita energia pode ter a ver com radiação. Aquela serpentina suja que falamos pode até ter EH alto, mas se a sujeira bloqueia o ar, convecção, não adianta. Ou uma pintura errada dentro da câmara, ou um equipamento esquentando demais por radiação perto do condensador. Fazendo ele pegar ar mais quente. Exato, prejudicando a eficiência toda. Então, até na hora de escolher onde instalar um equipamento ou qual material usar... Sim, onde botar o condensador? Longe do sol direto, longe de outras fontes de calor irradiado, duto passando por forro quente, talvez um com acabamento de alumínio brilhante, baixo E, ajude a perder menos frio. Fica muito claro que ignorar a radiação leva a erro. Erro de projeto, sistema ineficiente, diagnóstico que não acha a causa raiz. Sem dúvida. Entender como ela funciona dá mais ferramentas para fazer um trabalho de primeira. Escolher um isolamento com barreira radiante, manter tudo limpo, proteger do sol. São aplicações diretas. Ufa, foi bastante coisa, hein? Mas acho que conseguimos destrinchar bem essa questão da radiação térmica. Desde o conceito básico da energia viajando como onda, até a importância da emissividade epsilon e a absortividade alfa. Desmistificamos a coisa da cor, entendemos o papel do corpo negro e vimos como a lei de Stefan Boltzmann, com aquele T à quarta, quantifica tudo. E o mais legal, conectamos com a prática da refrigeração. E lembrando mais uma vez, essa análise toda foi inspirada nos ótimos materiais didáticos da Less Energy. E vale muito a pena reforçar, né? O nosso setor, refrigeração e climatização, não para de evoluir. É tecnologia nova, fluido novo, mais foco em eficiência, em segurança. Isso exige que o profissional esteja sempre se atualizando, buscando se especializar e dominar os fundamentos, como a transferência de calor por condução, convecção e, claro, radiação, é a base para tudo isso. Para entender o novo e aplicar direito, para entregar um serviço excelente. É o caminho para se destacar, né? Com certeza. E nesse ponto, os cursos, os materiais da Less Energia são ferramentas, assim, muito valiosas. É conteúdo feito por quem entende do riscado, focado no que o profissional precisa na prática e sempre atualizado. Não é por acaso que os melhores técnicos, os melhores engenheiros buscam esses recursos para se manterem na frente, para aprimorar o trabalho e garantir instalações seguras e eficientes. Investir em conhecimento é sempre o melhor negócio. Fica então o nosso convite, explorem mais, conheçam os cursos, os materiais completos que a Less Energy oferece. O caminho é fácil, é só acessar o site www.lessenergy.com.br, tem muito conhecimento bom esperando lá.
www.lessenergy.com.br. E para a gente fechar, queria deixar uma provocação, uma pergunta para a gente pensar. Já que a gente viu o quanto a emissividade e a absortividade da superfície são importantes, como a gente poderia usar isso de forma ainda mais inteligente no futuro? Imagina só, desenvolver e aplicar em larga escala uns revestimentos, uns filmes inteligentes para as superfícies dos equipamentos. Talvez um com emissividade quase zero para isolar um tanque criogênico, ou um com emissividade altíssima, otimizada para a temperatura de trabalho de um condensador. Ou até materiais que mudam essas propriedades conforme a necessidade do sistema. Que tipo de ganho de performance, de eficiência isso poderia trazer? Interessante. Fica aí a questão para a gente continuar pensando, inovando e aprendendo sempre. Até a próxima. Até a próxima.